conflito. O conflito muitas vezes não é explícito, ou seja, está oculto, como falamos no primeiro módulo. Além disso, ele tem relação com mudanças, modificação da realidade vivenciada e com a luta das pessoas pelo poder. A estrutura do conflito, portanto, traz que o conflito latente, que acarreta determinado desconforto interno que exige mudanças em busca da satisfação, o início perceptível do conflito, que é quando se instala a situação de conflito por meio da manifestação de uma vontade que se contrapõe a outra vontade. Quando nos deparamos com desejos diferentes, entramos então na fase da procura de equilíbrio do poder. E finalmente, o equilíbrio do poder, quando, pelas ações feitas na fase anterior, uma ou outra parte pode ser beneficiada. Ocorrendo esse equilíbrio, o conflito retorna à sua fase latente. Caso contrário, ocorre, como vocês sabem, a ruptura do relacionamento. Destravando a comunicação com uma pessoa difícil na negociação e mediação. Para destravar a comunicação na mediação, você vai precisar lidar com os maus hábitos das pessoas. A primeira e mais comum são as emoções negativas das pessoas. Entendendo os gatilhos que fazem as emoções negativas fluírem, poderá avançar para as outras percepções alimentadas pelo desconhecimento do processo, puro desconhecimento mesmo. O medo, além de ser uma emoção normalmente sentida quando temos conflito, é um dos maiores responsáveis pela escalada da violência. Compreendemos que isso acontece quando as pessoas sentem medo, porque elas confundem as pessoas com os problemas e mantêm-se na posição rígida, pois dessa forma sentem que estão protegidas da fragilidade que sentem. O medo nos domina o raciocínio, a afetividade e, com isso, a criatividade. Quando estamos em conflito, nos sentimos ameaçados, que provavelmente sentiremos a angústia que provoca o medo, emoção que faz com que a nossa reação seja de fugir ou atacar. Quando temos um conflito, é comum também manifestarmos para os outros uma visão parcial do problema, sem que estejamos preparados para aceitar qualquer coisa que seja diferente da nossa visão. Temos a certeza de que estamos completamente certos e a outra pessoa está completamente errada. Cria-se uma visão ilusória. Ela se caracteriza por ser muito pessoal e por estar relacionada aos preconceitos, paradigmas e convicções. Ela é ilusória porque dá a impressão de ser verdadeira e única. Para dar conta dessa dificuldade por meio do uso de técnicas, o mediador ajuda a pessoa a ter uma segunda visão sobre o conflito, a integrada, que se admite que pode haver duas verdades, até que pela técnica também o mediador leva as partes à visão responsável, em que cada um compreende que somente atendendo às necessidades do outro, junto com as próprias, por meio de um contrato criado por eles, que é possível a satisfação mútua. Para destravar a comunicação na mediação, você vai precisar lidar com os maus hábitos dessa negociação. Os truques, obstruções e ataques têm uma influência nociva para o alcance de soluções mutuamente satisfatórias numa sessão de negociação e mediação. Estes maus hábitos da negociação podem ter várias origens. Formação familiar focada em hostilidade, imaturidade de personalidade, um comportamento infantilizado. Sob este perfil, vamos tratar em outro módulo denominado Fundamentos em Análise Transacional. Se você puder, procure. Há uma literatura vasta sobre a análise transacional, muito interessante. Também insegurança. Pessoas que cresceram em lares com pais ausentes ou mesmo tendo sofrido violência psicológica.
Além dos motivos acima, as táticas de negociação nocivas têm relação com o desconhecimento sobre a abordagem cooperativa, ou seja, ele está meramente usando as táticas convencionais de negociação que aprendeu na infância. Eu ganho, você perde. Para destravar a comunicação na mediação, você também vai deparar-se com o ceticismo. O ceticismo é um estado de quem duvida de tudo, de quem é descrente. O indivíduo cético caracteriza-se por ter predisposição constante para a dúvida e para a incredulidade. Os céticos simplesmente precisam de esclarecimentos para sair da defensiva. Numa sessão de mediação, o comportamento defensivo é muito comum. Sugerimos cuidar para uma boa implementação do acolhimento, da escutativa, a fim de dissipar sentimentos de descrença, tanto no mediador, negociador, como na sessão em andamento. Para destravar a comunicação na mediação, você também terá que ter controle sobre a sua reação. Ao reagir, nós perdemos de vista a convergência de interesse das partes. Vão surgir situações onde sua paciência será colocada à prova, inviabilizando totalmente a sessão, bem como fazendo você perder credibilidade frente às partes, aos advogados, caso estes estejam presentes para representar seus clientes. Muitas vezes, uma das partes quer mesmo ver a reação da outra, e isto pode reverberar sobre o mediador-negociador. Você precisará então ficar atento, pois o primeiro prejuízo será a perda da sua objetividade, a faculdade que mais precisará para negociar e ensinar negociação para as partes nessa sessão. Desequilíbrio das partes em conflito decorrente deste jogo é algo que precisa ser administrado pelo mediador. Haverão animosidades e hostilidades que o impedirão de raciocinar com clareza. Caso perceba que isso está ocorrendo, relembre o discurso de abertura às partes e quanto ao acordo sobre enquanto um fala, o outro deve apenas ouvir, sem emitir ou interferir. Sabem cada um que haverá sua oportunidade para participar. Com isso, você imprime respeito pelo seu trabalho nesta sessão, sem perder a autoridade. Escreva em seu bloco de notas sobre o que discutimos até aqui. Qual a influência do medo sobre o processo de mediação e negociação? Fale sobre as origens dos maus hábitos da negociação. Como você reage à hostilidade? Escreva em seu bloco de notas. Sugerimos abrir seu bloco de notas para esta atividade. Com isto, sedimentará o seu conhecimento. Boa atividade!